Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ayrton Santana e hoje é quinta-feira, 20 horas, ou seja, é dia de podcast Boas Novas na Mesa. Você pode estar vendo essa gravação, mas saiba que toda quinta-feira é o dia que este vídeo e este podcast sai fresquinho, beleza? Então você seja muito bem-vindo aqui a esta mesa de comunhão, onde nós sempre trazemos algum convidado aí que tem nos inspirado a seguir o propósito de Cristo, beleza? Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Você que já é da família já sabe, né? Agora é o momento de você pegar esse link e compartilhar com o maior número de pessoas, beleza? E agora o YouTube está com uma novidade e aqui nós, como Boas Novas, estamos fazendo aqui uma campanha, ou seja, qual é? 3 semanas seguidas, já começou na live da quinta-feira passada, hoje e na próxima. O que nós vamos fazer? O YouTube tem uma ferramenta agora que ele faz um ranking das pessoas que mais engajam, que mais mandam mensagens, que mais mandam emoji de coração aí durante a live, certo? Então, as 3 primeiras pessoas no final da próxima live serão presenteadas, beleza? Primeiro lugar, vai ganhar um ingresso para a conferência Boas Novas 2025, né? Já sabe que você já está mais do que convidado, quero você aqui com a gente, beleza? Dia 20 de setembro, a partir das 10 da manhã. Então, o primeiro lugar ganha o ingresso. E o segundo, ganha a camiseta exclusiva da conferência. Então, a camiseta oficial da conferência, o segundo lugar vai ganhar a camiseta. E em terceiro lugar, vai ganhar o livro O Peregrino. É um livro muito bom aí para quem quer se aprofundar nas escrituras, né? É uma história de meio de ficção, mas ela nos ensina muitas coisas sobre o reino. Beleza? Então é isso aí, né? Espero que você engaje, que você compartilhe esse link e eu quero que você ganhe estes prêmios, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro podcast! Então, hoje, gente, ó, para trazer essa pessoa aqui foi difícil. Talvez você já até tenha lido o nome dele aí embaixo aí do vídeo. Foi difícil. Eu quase trouxe o Donald Trump, mas tava mais fácil, eu acho, mas eu não quis trazer, não. Porque para trazer esse rapaz aqui foi difícil. Tantos contratempos, ele é uma pessoa ocupada, mas graças a Deus deu certo. E quando a gente, né, quando as coisas dão muito errado assim, né, porque com certeza vai ser uma conversa aqui que vai transformar vidas, vai inspirar pessoas aí a iniciar o seu trabalho aí na obra do Senhor. Então eu tô aqui com meu amigo Joel. Beleza, Joel? Beleza. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é todo nosso. Demorou, mas rolou, né? Deu certo, né? A gente fala assim, as dificuldades vêm, mas quando acontece de dar certo, eu sei que algo de especial vai ter, né? Que eu falo assim para você, que eu falo, quando uma vez eu falei para a pessoa, vamos tomar um café, ela não entendia o que era tomar um café, né? E quando a gente senta para tomar um café, a gente começa a descobrir a outra pessoa. Foi aquele café que nós tivemos naquele dia na padaria, né? Que nos começou a abrir na nossa mente, né? Dentro da nossa visão. E a gente descobriu que nós temos a mesma visão, né, e o mesmo propósito, né? Então foi onde que a gente começou a falar, bom, então é o momento da gente sentar, né, e compartilhar isso com outras pessoas, né? Uhum. Esse é o mais importante hoje. Sim. Né? Para mim, que eu fazia, é meio estranho, que é a primeira vez que eu participo, né, assim, na questão ao vivo. Eu já participei de outros debates, mas assim, mais não questão de estar ao vivo, né, de conversar com as pessoas, né? Mas é muito gostoso. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui e do que nós vamos compartilhar aqui seja edificante tanto para vocês, né, quanto para mim, quanto as pessoas que estão nos ouvindo também. Eu creio que Deus tem propósitos, né, dentro do que nós vamos conversar aqui hoje, né? Por isso que foi tão difícil, né? Mas nós conseguimos, graças a Deus, estar aqui hoje. Amém. Então vamos começar conhecendo você, né? Quem que é o Joel, então? Quem que é você? Bom, quem é o Joel? Eu falo assim, primeiramente eu falo assim, eu
olhando pelo lado cristão, eu já nasci num berço cristão, né? Meus pais sempre foram evangélicos, né? Hoje estão na glória, né? Tanto pai quanto mãe, mas eu nasci num lar cristão, né? E, e eu já na trajetória cristã, eu já estou há muito tempo, Uhum. né? Eu sou oriundo da Igreja Presbiteriana Independente, né? Meus pais eram da Igreja Presbiteriana Independente e a gente nessa caminhada a gente foi crescendo, né? É, no Evangelho, né? Porque quando você é criança, você está ali mais no leitinho, como eu Uhum. sempre digo, né? E para mim foi uma experiência muito boa, porque da Igreja Presbiteriana Independente, eu fui crescendo, né? Me desenvolvendo ali dentro da igreja, trabalhando. Tanto é que ela é aqui na Irmelino Matarazzo, né? Eu fico triste também porque eu tive uma notícia esses dias que a igreja fechou, né? Está lá um prédio maravilhoso, né? Eu passo lá sempre aos domingos, né? Não vejo culto. Eu falo, puxa vida, uma igreja que era tão ativa, né? Na minha época de criança, adolescente, mocidade, a gente enchia aquela igreja, né? Estava sempre trabalhando, né? E hoje ela está fechada, né? Então eu fico muito triste nesse sentido, né? E depois de um certo tempo eu migrei para a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Foi onde eu conheci a minha esposa, né? Que eu eh, fiquei casado com ela durante 29 anos, né? Como eu tinha comentado com você. Eu perdi a minha esposa no começo da pandemia, né? Nós éramos casados, tínhamos 29 anos de casados. Temos dois filhos, né? O Josiel e a Cilícia, nesse casamento, que são bênção também na minha vida. E assim, eu perdi vamos dizer assim, eu perdi um braço, uma perna, né? Eu perdi metade do corpo, né? Que você perdendo a esposa, você perde metade, né? Porque vocês se completam. Perdi aquela companheira do dia a dia, né? De caminhar junto, né? De sofrer junto, né? Quando a gente casa, a gente é na alegria, na tristeza, aí a gente vai entender. Depois que você casa, você vai entender o que é na alegria, na tristeza, né? Estar junto. E eu perdi, né? Ela já vai fazer uns 5 anos, né? E foi assim uma perda considerável, né? E, e para retomar a vida foi um pouquinho mais difícil, né? De tudo aquilo que a gente fez junto, né? A gente sempre trabalhou dentro da igreja, a gente sempre batalhando ali, ela cuidando de criança, eu também, né? A gente trabalhando ali, vendo a igreja crescer. Nós íamos para uma pequena congregação aqui, no Parque Sul, da Igreja Presbiteriana Independente, Presbiteriana do Brasil, né? E ali era uma portinha, um bar, né? Na realidade era um bar que a gente transformou numa congregação, né? E nós fomos para lá, né? Começamos a trabalhar lá, ali eu conheci a minha esposa. A minha esposa era musicista, né? Tecladista, tocava violão, cantava, que era... Quando a minha esposa cantava, eu ficava de boca aberta, né? Porque o que me conquistou nela foi quando ela ia fazer solo, né? Na igreja, né? Ela sempre gostou de cantar e, e ela tinha esse dom, né? A minha esposa tinha esse dom, a, a Sirene, né? Eu vou falar o nome dela aqui. E ela tinha esse dom de cantar, né? Ela tinha assim a facilidade de reger coral, né? Tanto é que nós com o tempo nós montamos um coral e o gostoso de tudo isso, Wellington, era que todo final de ano a gente ficava assim um ano inteiro ensaiando, né? Um coral, músicas natalinas e a gente saía para os lugares mais remotos para cantar. Por que remotos? Lugar que ninguém ia. Muitas vezes era nos asilos, nos abrigos, né, que o pessoal, morador de rua, dormiam, né, e a gente ia cantar, né, a gente chegava lá e ia de cantar a mensagem natalina, ela regendo, o grupo todo cantando, e sabe, Wesley, uma das coisas que assim a gente sabia porque Deus tinha colocado a gente ali, enviado para fazer essa obra na pregação do Evangelho através da música. Porque depois que a gente terminava de cantar, né, o pessoal batia palma, tudo, e a gente
cada um saía, pegava uma mulher, ia abordar uma mulher, o homem abordava um homem, para falar um pouco daquilo que nós estávamos cantando, né? Nós estávamos cantando a história de Jesus. E a gente confrontava com pastores, ex-cristãos, né? Hoje morador de rua, né? Pessoas que já estiveram na igreja trabalhando, pais de família que estão ali, né? Então nós conseguimos, através desse trabalho, atingir essas pessoas, né? E era muito gratificante porque depois que terminava tudo isso, o próprio dono do espaço, das casas de recuperação, da casa de apoio, né? Dessas casas, vinha e falava assim, olha, voltem mais vezes, né? Volte mais vezes. Eu falei assim, mas por que você está pedindo para a gente voltar mais vezes? Porque ela falou assim, é um remédio. O que vocês trouxeram aqui é um remédio, porque depois que vocês trazem essa palavra cantada, né, há uma mudança muito grande na esfera de compartilhamento entre eles. A vida deles começa a mudar. Eles começam a falar, olha, que o pessoal cantou aquela mensagem, a minha vida começou a mudar, né? E aí um dono de uma casa de repouso dessa nos procurou uma vez, né, que nós voltamos lá na seguinte, falou assim, olha, muitos voltaram para suas famílias, né? Muitos voltaram para suas famílias, né? E eles vinham, né, agradecer pelo apoio, porque estavam morando na rua, onde eles comiam, né? Eles tinham um lugar para reclinar a cabeça, para dormir, para comer. Uhum. E eles vinham agradecer, né, ao dono do espaço aquilo que tinha acontecido na vida deles, né? Porque eles retornaram para a família, porque a pregação nossa ali, não era só cantar, né, a história de Jesus. Era depois fazer o corpo a corpo, né? E isso a gente fez durante muitos anos, uhum, né? Por isso que a trajetória minha, ela começou, né, é onde eu vou chegar depois. Começou aí. Nós começamos a levar a palavra aí, nós íamos para a porta de shopping, né? A gente ia, às vezes, assim, no lugar onde passava muita gente, a gente parava ali, colocava umas caixas de som e palavra, né? A gente começava a cantar, uhum, e isso fazia diferença, né? Isso fazia diferença. Isso foi me motivando, né? Motivando na questão de cuidar de pessoas, né? Por que aquelas pessoas estavam ali no abrigo? Por que elas dormiam na rua? Por que chegavam no final da tarde e elas iam para lá? Eu queria saber a realidade da vida dessas pessoas, porque eu tinha minha casa, né? Eu tinha meus filhos, eu tinha onde dormir, eu tinha onde comer, eu tinha um trabalho, mas eu queria saber a realidade da vida daquelas pessoas, né? E isso foi me motivando um pouco mais de conhecer a trajetória da vida dessas pessoas, né? Uhum. Tanto é que foi onde me levou hoje, eu estou tão infiltrado na área social de trabalhar com pessoas, porque eu comecei a ver nessas pequenas apresentações, uhum, que a gente fazia, que a gente cantava, né? Junto com a minha esposa lá atrás, né? Então começou a me motivar, uhum, a isso, né? Essa parte do que você falou, do corpo a corpo, faz toda a diferença, né? Porque sim, às vezes são pessoas que elas estão marginalizadas, elas são tratadas com indiferença, né? Às vezes você vê um vendedor de bala ali, aí você fala, o que motiva uma pessoa a estar num frio daquele, sem blusa, vendendo uma bala? Você não sabe a história por trás. Infelizmente, com tantas pessoas que gostam de dar golpe e tal, a gente fica descrente. E aí a gente acaba generalizando, né? E acha que todo mundo tá fazendo aquilo, né? Todo você mundo falou. É igual, né? Mas quando você encosta, troca uma ideia para conhecer a história, por que você está me falando tudo isso? Porque você doou seu tempo e doou o seu ouvido para escutar essas pessoas. As histórias que elas estavam carregando. Né? Porque era história assim, era histórias, o Hélio, falando para você que a gente saía dali, às vezes muito triste, né? Mas ao mesmo tempo alegre, porque você conseguiu levar uma porção daquilo que a gente tinha, que era a palavra, né? Uhum. Era Jesus Cristo, o amor de Cristo àquelas pessoas. Uhum. Porque aquelas pessoas não tinham esse amor. Na época, como você mesmo falou, era marginalizada. O cara batia na porta para pedir comida. Não tem comida. Então, as pessoas, elas olhavam assim, é a escória da humanidade. Né? Começou a deixar. E aí você começa a descobrir, naquele meio, que tinha pessoas que já estiveram pregando o evangelho. Pastores,
eu tive a oportunidade de conversar com 3 pastores. Falei, pastor, o que levou o senhor a chegar nesse ponto? Aí a gente começava a conversar, né? Ele começava a falar da vida dele, né? Por isso que eu falei para você, aquele dia no nosso bate-papo de café, né? E a minha preocupação com a vida de pastores, né? Que a gente vai entrar nesse assunto. Então a gente começa a ver por que ele chegou naquele estágio, por que largou a família, né? Por que hoje ele não tem de onde comer, ele depende daquele prato de comida, daquele abrigo para sobrevivência. Então isso foi despertando algumas coisas na parte, não só na pregação do evangelho, sabe, Wellington? Uhum. Não somente na pregação do evangelho, mas na parte social. Porque Jesus, né, ele reunia o povo, Sim. né? E ele falava da palavra, falava das coisas celestiais, do Pai. E o que ele fazia depois? Alimentava, né? Multidão. Então, não ficava só na palavra, né? A palavra em si, que é o mais importante, mas ajudar aquelas pessoas, alimentar aquelas pessoas, também fazia parte, né? A pessoa tá com fome e você fala, Deus te abençoe, cara. Abençoar, mas às vezes o cara fala, mas eu tô com fome. Eu tô com fome, eu tô com frio, né? Quantas vezes você fala assim, Deus te abençoe. Tá bom. Jesus amém. te ama. Amém. Jesus te ama. Essa palavra Jesus te ama. Essa palavra Jesus te ama, eu ouvi muito na minha trajetória de vida, porque assim, a gente vai crescendo, Jesus te ama. Eu falei, mas tá bom, Jesus te ama. Mas em que sentido? Vai fazer, se Jesus te ama, porque eu sou a igreja. Né? Se Jesus te ama, eu sou a igreja, eu tenho que te amar. Né? Isso vai mudando um pouco mais a visão da gente, sabe, Wellington? E na minha trajetória de vida foi isso que foi acontecer. Né? A gente foi fazendo isso, aí eu comecei a trabalhar um pouco mais nessa parte do social. Mas uma das coisas que me alavancou mesmo, Wellington, na parte social. Que foi o despertar, do seu chamado. Foi o chamado. Foi o chamado mesmo. Não, eu preciso me posicionar em relação ao trabalho social. E é uma das coisas que eu brigo muito com pastores, igrejas, né? Eu brigo muito essa questão social. Eu comecei a trabalhar aqui na prefeitura de São Miguel Paulista. Né? Eu arrumei um trabalho lá, né? Contratado, né? A gente foi trabalhar lá. Aí eu fui trabalhar na parte de supervisor de habitação. Aí eu comecei a trabalhar lá e um dia o cara falou assim, Joel, você não quer ajudar a gente lá no Pantanal? Não sei se você conhece aqui no lado de São Miguel, Jardim Helena. Sim, conheço. Ali. Eu falei assim, eu vou te ajudar. Que a gente vai fazer lá umas entregas de cobertores. Pô, falou minha língua, né? Falou minha linguagem. Falou, opa, cobertores, cesta básica? Eu falei, cesta básica. Eu falei, beleza, vamos lá. Mas eu não sabia o que era. Eu só via falar, lá chove muito. Enchente. Né? São Paulo. Plano. Mas preocupar. Aí eu falei, mas o que é isso, né? Aí fui lá e tal. Quando eu cheguei lá, sem brincadeira nenhuma, eu olhei de longe assim e falei assim, isso é enchente? Ele falou assim, tá alagado o bairro todo. Né? É aqui que a gente faz o nosso trabalho. Aí eu falei, beleza, né? Aí eu comecei a ver algumas crianças, algumas pessoas, né? E o pessoal olhando a gente, chegando com os materiais, o pessoal já se anima, assim, animado, né? Chegou colchão, chegou marmitex, chegou produto de limpeza. Eu falei, beleza. Aí o cara falou assim, só que você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que colocar uma bota. Bota normal? Não, aquela bota que calça você. Não sei se você já viu, você conhece aquele tipo de calça? Que você entra ela vem até a parte da virilha. Não. Né? Ela não é uma bota, ele tem um nome, né? Você vai ter que colocar. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, olha lá a água lá, ela está com mais de meio metro dentro das casas, 1 metro de água, né? Sem falar que os lugares onde a gente entrar de bote. Né? Eu falei, beleza, eu coloquei, falei, vamos lá. Né? Colocamos as coisas. Sabe, Wellington, eu comecei, quando eu entrei no bote, eu entrava dentro das casas com bote. Mas uma das cenas que mais me chocou, né, foi uma cena que até hoje eu falo assim, poxa vida, é triste. Eu entrei numa casa com um bote, com alimentos, né, colchão, cobertores, né, e com os produtos de limpeza. Tinha em cima de uma cama
A pessoa colocou a cama em cima de um estrado de madeira, acima da água, e em cima da cama tinha uma mulher e 2 crianças. Uma bebezinha e uma criança de 4, 5 anos. Aquilo ali para mim foi, né, foi uma facada, né? Porque a gente vive uma realidade lá fora e aqui está vivendo outra realidade. Aí eu cheguei, a mãe ali cuidando das crianças, né? Falei assim, mas por que você não sai daqui? A gente está aqui para tirar. Eu falei assim, não sai porque é o único lugar que eu tenho para morar. Se eu sair daqui, quando baixar a água, o pessoal vai invadir, eu vou perder meu espaço. E onde eu vou com as crianças? Né? Eu perguntei ao seu marido, ele foi trabalhar. Ele tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, o patrão dele não vai querer saber se a casa dele está cheia de água ou não. Ele tem que trabalhar, porque senão ele não traz a comida para a gente. Né? Então aquilo ali foi começando a despertar alguma coisa na preocupação com o ser humano. Uhum. Né? E ali a gente começou a fazer esse trabalho. Eu fiquei ali, Wellington, mais ou menos uns 90 dias trabalhando naquela região. E a água não baixava. Né? Entrava numa casa, tinha uma senhorinha, as pessoas de cadeirantes, né? Pessoas de cama. Então esse pessoal não saía, a gente começou a trabalhar isso aí. Então isso foi me despertando na parte social. Tanto é que assim, virou meu reduto de trabalho social a região do Jardim Helena, Vila Mara, tudo aquela área ali. A gente entrava lá e começava a fazer o trabalho. E eu comecei a fazer o trabalho lá, né? Comecei a levar não somente a questão do colchão, né, para as pessoas, mas a gente começou a pensar em alguma coisa, como fazer para melhorar. A gente começou uma briga muito séria, né? Por que não resolver esse problema das enchentes? Tanto é que até hoje ainda perdura esse problema das enchentes ali na região, né? Briga com político e tal. Mas foi onde trouxe o meu despertar maior na minha vida de trabalho social. Uhum. Né? Aí eu comecei assim a olhar como que eu poderia ajudar. Né? Um simples só eu, né? Pensando dessa forma. Não, eu preciso me ajustar a algum lugar onde eu possa trazer recursos, né? Para poder ajudar as pessoas. Foi aonde, Wellington, eu comecei assim a ir nas igrejas, já conheci pastores que tinham a mesma visão, né? E como eu falei para você, né? E você também vai entender. Eu não comecei a olhar placas, eu comecei a olhar o fato, quero trabalhar, quero ajudar, né? Tanto é que uma das brigas maiores minha hoje, dentro do evangelho, é briga contra a placa. Né? Essa é uma briga que eu tenho carregado assim já há muito tempo. Porque eu não me misturo, porque da igreja tal. Eu falei, meu irmão, placa, biblicamente falando, ela é dispensável. É porque nós somos a igreja é única, universal, né? Uma igreja única. Então eu sempre olhei para esse lado e falei, irmão, vamos trabalhar junto? E tira a questão da placa. Né? E foi onde a gente começou a trabalhar na região. Né? A gente começou a usar algumas igrejas como o nosso QG, né? Porque eu tinha que tirar aquelas pessoas dali, né? Para colocar em algum lugar, né? Até as águas conseguirem baixar. Né? A gente começou a conversar com os pastores, alguns pastores começaram a nos ajudar mais. Né? Não era só o material que eu pegava da prefeitura. Né? Que eu pegava o material da prefeitura, que era os cobertores, que ele tem um trabalho social, colchão, né? Algumas cestas básicas. Mas a gente começou a utilizar as igrejas também, com água, né? Dar assistência na questão médica. Né? Então, algumas igrejas começaram a nos ajudar. Então, foi onde eu fui começando a me envolver, né, na parte social, e eu estou até hoje, né, assim como se diz assim, o pessoal, até aqui envolvido na questão social, e isso tem sido gratificante para mim, né, porque eu consegui regimentar muitas pessoas que tinham a mesma visão que eu tinha, né, na parte social, né, e a gente começou a trabalhar, né, nessa questão. Sim. E uma das preocupações maiores que eu tinha ali, eu falei assim, mas a gente precisa fazer algo mais. Né? Não era só... Porque assim, o cara come hoje, mas amanhã ele precisa comer de novo. Você falou de água, cara. Água. É essencial para a vida, água. E uma pessoa debaixo d'água vai beber água da onde? E não tinha como. Então, não tinha como. Isso aqui era um ouro.
né? Quando a gente levava água, eu falei, puxa vida, faz tempo que eu não vejo uma água dessa, porque eles caras bebiam água saloba, Sim. né? Água de barro, né? Porque havia uma contaminação na rede da Sabesp lá, porque as enchentes, ela, né? Então, quando a pessoa ia beber água, era uma água impura, Uhum. né? E a gente levava água que era necessário, porque tinha criança pequena, a gente levava uma questão de preocupação também com diarreia, né? Tinha ratos, que era uma das doenças muito perigosas também, e a gente tinha essa preocupação. Por isso que a gente levava produto de limpeza, né? A gente levava água, a gente levava uma orientação para eles ir ao posto. Uma coisa que nós fizemos também na época, nós fizemos parceria com o posto de saúde. A gente levava os agentes de posto de saúde junto conosco, dentro do bote, fazendo, você vai lá. Já né? levava a equipe inteira no bote. Punha a equipe inteira. A gente levava lá, elas começavam a ver as crianças, né? Algumas já com sinais de diarreia. Eu falei assim, vamos trabalhar com soro fisiológico e começava a trazer algumas coisas nesse sentido. Então foi aonde foi o despertar, né? De como poder ajudar. Uhum. Né? E a gente ficou naquela região, né? Tanto é que eu tenho muita ligação hoje lá na região, porque eu comecei esse trabalho lá. Uhum. Né? E as pessoas foram dando um pouco mais de crédito para a gente, né? Um pouco mais não, ele prometeu, mas ele veio, né? Não questão política, promete, mas não vem, né? Sim. A gente prometia uma coisa, mas no outro dia a gente já estava lá. Uhum. Então as pessoas começaram a dar um pouco mais de respeito para nós. Respeito. Então a gente começou a trabalhar isso, e uma coisa que eu fiz, que eu achei muito interessante, eu comecei a pegar algumas igrejas que não tinham essa visão. Falei, não, vamos num sábado comigo, num lugar, fazer um trabalho social. Nós vamos lá fazer um café, levar um pão e levar algumas coisas para algumas pessoas que passam na cidade. Porque a gente fala assim, eu tenho que pregar o evangelho, pregar o amor, né? Então vamos lá pregar o amor, vamos pregar o evangelho. Eu levava algumas pessoas que nunca tinham visto aquilo. E as pessoas ficavam horrorizadas, falavam, poxa, eu moro aqui do lado, não sabia que existia isso aqui. É isso que eu ia perguntar. Porque você falou assim, eu comecei a mobilizar alguns pastores de algumas igrejas. Nós tivemos aí uma catástrofe aí, né? No ano passado, do Rio Grande do Sul, né? Isso. Até a mídia tentou meio que encobrir um pouco, mas hoje em dia você tem internet. É. Eu lembro dessa época que nós estávamos no outro prédio lá ainda, e nós chegamos, a minha mãe chegou a visitar algumas vezes lá, né? Porque ela tinha conhecidos. E nós nos unimos aqui até para mandar coisas para lá, né? Região. Ela lembra, minha mãe chegou a andar de bote também, se eu não me engano. E eu sei que eles ficaram mais de 60 dias embaixo d'água. Foi uma coisa assim, 60, 90, né? Essa foi essa média. Foi uns por 90 aí, dias então, que a água não baixava. Não assim. baixava de jeito nenhum. E aí o que eu ia perguntar, porque assim, igreja tem tudo quanto é esquina, hoje em dia, né? Por que será, então, que você acha? Qual é o motivo das igrejas não comprar essa briga, sabe? Não entender. Você falou assim, cara, não é só o Jesus te ama, é muito. Além disso, Jesus vai amar. Tudo bem, ele já nos ama e já comprou a nossa salvação. Sim. Mas agora ele usa o corpo dele, porque ele chama a gente de corpo. E o corpo é o quê? Corpo é ação. A corpo é que vai. O corpo é o que vai fazer. É a movimentação. Se você não movimentar, você não vai conseguir chegar onde que Jesus quer que você chegue. Sim. Então, por que acontece isso? Por que das igrejas, cada um olhar para si, ou é falta de informação? O que você acha que é? Você acha que é uma falta de informação, que as igrejas não vão lá e ajudam? Não, eu não acho que é isso, Éder. Eu acho assim, o ser humano ele tem um probleminha meio que complicado. Né? Eu vou falar complicado porque às vezes as pessoas, elas, como se diz? Eu quero viver com o meu meio aqui. Né? Eu enfrentei muito disso lá quando eu chegava em algumas igrejas. Falei, não, a gente já tem o nosso trabalho aqui, a gente não quer se envolver. Né? Então, as pessoas se fecharam no seu próprio mundo. Né? Ali. Não, eu ficava ali. E aí era a igreja que estava do lado, né? E eu falei, pastor, mas a gente precisa de uma ajuda lá. Quanto mais pessoas envolvidas com a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas. Uhum. Então a gente tinha essa dificuldade com algumas igrejas. Então, algumas igrejas, aquilo que eu falei para o seu,
eu enfrentava muito essa questão das placas, tá? A gente não vai falar nome de igreja, porque eu acho que Sim. não é viável falar a igreja tal. Não, eu não vou falar, né? Porque eu acho que não precisa. Sim, Porque sim. a própria igreja já sabe do seu envolvimento. Então eu tinha muita preocupação, eu tinha dificuldade quando eu chegava numa igreja, mas a gente não faz, a gente não se envolve, porque ele descobria que tinha igreja tal, A, B, C e D com a gente. Mas eu não. Né? Então ela ficava muito no anonimato. Uhum. Né? Foi onde eu tinha muita dificuldade para reunir as igrejas para criar essa força. Uhum. Consegui muitos pastores. Né? Tanto é que são meus amigos até hoje. Né? Pastores que estão envolvidos, até hoje, vira e mexe, eles me ligam. Joel, estou com um problema assim, assim, a gente procura usar os meios que a gente tem para tentar ajudar. Uhum. Né? Mas a dificuldade maior era assim, não entenderam o objetivo principal da palavra de Deus. Né? Até eu abri um texto aqui, eu deixei até aqui, em Marcos 16, eu tenho usado muito esse texto ultimamente, para quando eu vou até uma igreja falar do trabalho social, do que eu fazia lá, e ali eu tinha essa dificuldade. Né, das pessoas elas não entenderam o propósito da pregação do ID, né, que a ID pregar o evangelho é toda criatura. Né, então as pessoas não entenderam isso. Né, eu tinha essa dificuldade. Falei, irmão, o trabalho social lá, ele vem embutido com a pregação do evangelho. Porque o cara fala assim, mas a igreja está ajudando aqui. Quando você fala de Jesus Cristo, ela já está com o coração aberto para você pregar a palavra. Uhum. Né? Porque você está fazendo um social, você está ajudando ela, você está dando a ela um fôlego de vida, né? Que era uma das preocupações nossas, era dar esse fôlego de vida para as pessoas. Então eu tinha essa dificuldade tinha igreja que fechava a porta para mim mesmo, a gente não conseguia nada. Uhum. Né? Não conseguia nada, porque ela falou, é política. Eu falei, não, cara, eu trabalho na prefeitura, mas eu estou fazendo um trabalho social. Quando eu chegar a política, você vota em quem você quiser. Eu estou aqui direcionado nessa parte. Né? Então, essa era a minha dificuldade lá. Sim. Né? Então, mas aqueles que vieram com a gente, como se diz, vestiram a camisa, eles começaram a enxergar uma visão diferente. Tanto é que tinha igreja lá que eu pegava os jovens, né? Muitos jovens, eu falei assim, poxa vida, o meu pastor me trouxe aqui para trabalhar, mas eu nunca tinha visto essa linha de trabalho. Porque o jovem ele entrava na água, ele, poxa vida, olha a situação que está essa pessoa. Olha aqui, o cara Às não vezes tem estou reclamando com tudo na minha casa. Estou reclamando que a minha mesa cheia, o cara aqui não tem nem o que comer. Ele não pode pisar no chão porque está cheio de água. Né? Não tem um banheiro porque não tem como usar um banheiro. Uhum. Né? E paz, meu Hélio, eu estava andando de barco lá, desculpa, as fezes rolando dentro da cozinha, na água. Porque o esgoto sobe, né? Né? Já mistura tudo, não tem mais esgoto. Não tem esgoto, não tem mais nada. Né? Então a preocupação, como é que ela vai fazer comida? Também não tem como fazer comida. Tá tudo contaminado. Tudo contaminado. Então, quando as pessoas que eu levava lá começavam a ver isso, elas começavam a ter uma visão diferente do Evangelho. Uhum. Né? O Evangelho começou a tocar em alguns jovens, alguns pastores também se despertaram para isso. Né? Uhum. Alguns ficaram no anonimato mesmo. Né? Mas muitas pessoas elas começaram a se envolver. Né? E aí começaram a desenvolver um trabalho também depois. Um trabalho depois. E uma das coisas que a gente conseguiu assim, com muito custo, né? A gente conseguia fazer doações de cestas básicas, né, mensalmente. Às vezes demorava um pouco, mas tinha lá. A gente chegava, fazia a distribuição para algumas famílias, elas vinham, fazia fila para pegar a cesta básica. Uhum. Né? Filas, né? Para chegar, receber uma cesta básica que duraria ali, dependendo do número de pessoas dentro da família, 15 dias. Uhum. Né? Era pouco. Né? Então essa era a nossa preocupação. Uhum. Né, de conseguir fazer com que todos olhassem o mesmo propósito. Por isso que eu falei, pastor, esquece placa de igreja. Esquece que você é da igreja fulana, A, B, C. Esquece. Quando chegar Isso aqui... corpo. É corpo. Né? Vamos fazer o trabalho. Né? E a gente começou a tocar o trabalho nesse sentido. Uhum. Né? Sim. Então foi isso que foi nos fortalecendo. Né? Aí a gente começou a pegar ajuda de fora.
muitas igrejas de longe, que a gente tinha contato com pastores, eles me ligavam, Joel, eu tenho aqui uma quantidade de roupa, de colchão, e tem alguma cesta básica. Interessa para você? Pastor, estou mandando um caminhão aí agora, alguém vai buscar isso aí. Porque eles entenderam. Né? Porque a gente fazia o trabalho e eu procurava usar a mídia, né? Para divulgar. Porque eu sempre gostei de fazer o trabalho para tirar fotos. Não, eu ia expor as pessoas? Não ia expor as pessoas. Eu ia mostrar o que estava sendo feito. É um registro, né? É um registro, porque você doa, um exemplo, você me doou lá um valor de dinheiro. Esse dinheiro aqui é para comprar cesta básica. Eu fazia questão de filmar, pegar o celular, tira umas fotos aí do que está sendo feito aqui, vamos mandar. Então, eu fazia essa prestação de contas, vamos dizer assim, a alguns pastores. Por quê? Porque eu tenho certeza que no mês seguinte ele ia continuar me ajudando. Né? É uma prestação de contas. Né? Uma prestação de contas. Né? Então, isso foi interessante porque nós conseguimos chegar nesse objetivo. Né? Então, foi abrindo muitas portas para nós. Né? Foi abrindo muitas portas. Então, isso facilitou o nosso trabalho. Mas a gente queria muito mais. Né? A gente estava fazendo um trabalho de formiguinha, né? Como se diz? A gente estava fazendo um trabalho de hoje, amanhã precisa fazer o mesmo trabalho. Então, a gente ia fazendo o caminhar, mas precisaria mudar isso. Né? Precisaria mudar, a gente precisava pegar uma estrutura melhor para mudar com qualidade. Né? Esse tipo de coisa. A gente começou a tentar descobrir. Foi onde nós começamos a trabalhar a visão de associação, porque eu não conhecia. Isso que eu ia te perguntar agora. Porque eu conheci você através do pastor Ronaldo, né? Isso. E você veio falar um pouco das associações. Isso. E aí eu queria, né? Eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, né? Então, o que é uma associação? Né? Então, você vai explicar um pouquinho da sua história, de como você descobriu. Aí você já embute aí na resposta, né? O que é uma associação, para que serve, enfim. Isso. Então, aí que acontece? Porque a associação, para mim, parece que era um negócio meio esquisito. Associação, é dor de cabeça. Então, isso para mim política. É política. Né? Era mais ou menos isso. Corrupção. Eu tenho uma associação. Vixe, cara, tem uma dor de cabeça. Eu sabia que era. Eu falei, vamos procurar saber o que é isso. Né? Aí você vai estudar a visão da associação, que ela já entra no âmbito de trabalho social, a associação ao trabalho social. Eu comecei a estudar, a entender como que a associação tinha uma certa relevância no que eu estava fazendo. Aí o que eu descobri? Muita tristeza no coração, mas eu descobri. Eu descobri que o CNPJ da igreja não tinha peso nenhum. Porque todo lugar que eu entrava com o CNPJ pedindo alguma coisa, é a igreja? Tá. Depois a gente te liga. Você me ligou? Até hoje. Ia nos lugares, a igreja? Tá. CNPJ é da igreja. Não. Mas por quê? A igreja não tinha força com o CNPJ. Aí eu comecei a conversar com algumas pessoas. Aí um dia eu conversei com uma pessoa que já tinha uma associação, ele era de uma igreja. Ele falou, não adianta. O CNPJ da igreja não tem peso nenhum. A associação, sim. Ela entra em qualquer lugar. Né? Eu falei assim, então vamos descobrir como é que a gente chega a esse ponto de ter uma associação. Né? Para a gente começar a buscar os recursos, qual que a gente tinha tentado buscar para aquele trabalho que a gente estava fazendo. Que ele falou assim, com a minha associação eu consigo cesta básica, eu consigo produto de limpeza, eu consigo alguns materiais em algumas empresas, eu consigo brinquedos pro dia das crianças. Aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Falei, poxa, que interessante. Né? Aí ele falou assim, se você quiser, eu posso tentar te ajudar. Né? Para você montar uma associação ou para você direcionar as pessoas. Porque eu falei para ele, eu não queria montar a associação, eu queria orientar, porque não ficaria somente nenhuma associação. Eu não queria somente uma associação, porque assim, eu estava com vários pastores e várias igrejas envolvidas comigo. Eu queria assim, que todas elas entendessem, né, o propósito que o CNPJ da igreja não tinha poder nenhum, tinha força. Sim. Porque ele ia sempre conflitar. Mas a associação, não. A associação tem portas abertas no Congresso, na Câmara Municipal,
em mercados, né? Em qualquer lugar que você fosse, a associação ela tinha um peso. Né? Então ele começou a me orientar assim, primeiro você tem que montar uma diretoria, né? Para documentar tem um CNPJ, porque é um CNPJ. E ele falou assim, ó, esse CNPJ ele tem que ser separado do CNPJ da igreja. Pode ser dentro da igreja? Pode. Você pode pegar os membros da igreja e montar. Pô, eu falei, pode. Né? Pode pegar um presidente, um vice-presidente, um secretário, você pode montar essa estrutura. Né? Ele falou assim, então com essa associação você começa a mandar alguns pedidos para empresas e você começa a receber. Né? Você manda para a Lacta, eles mandam chocolate, você manda para as fábricas de brinquedos, eles mandam brinquedos. Por quê? A associação ela mostra o trabalho a qual você está fazendo. E eu já estava fazendo o trabalho sem ter associação. Né? Eu já estava ajudando as pessoas, cuidando de... Quando a gente ia dar brinquedo, a gente saía pegando, irmão, dá 10 conto para comprar brinquedo. Né? O negócio era só de como se diz, de arrecadação dos irmãos. Né? E já fazia. Eu falei para ele assim, não, eu já faço esse trabalho. Né? De ajudar aqui, ajudar ali, brinquedos, dia das crianças, dia das mães. Então, eu já tinha esse trabalho. Então você já está com meio caminho andado. Né? Então, qual a ideia? Montar uma estrutura, né, que seria esse grupo de pessoas. Aí nós tínhamos um advogado nos orientando, né, e um contador, porque é importante ter um contador que manje nessa parte de associação. Aí nós começamos a trabalhar, aí entrou a parte de conhecer um pouquinho sobre o terceiro setor. Né? Eu falei assim, mas o que é terceiro setor? O que é terceiro setor? O que é terceiro setor? E como é que é esse trabalho? Eu falei assim, o terceiro setor é o trabalho social que tem atingido várias camadas de pessoas, infantil, velho, adultos. Assim, o terceiro setor ele abre portas para você trabalhar com crianças, adultos, velhos. Cada um trabalho independente. Né? E o terceiro setor é uma parte do como se diz assim, vamos dizer, dentro da igreja, um exemplo, só para você entender. Eu vou falar igreja porque acho que a maioria das pessoas estão nos ouvindo, ele vai entender um pouquinho se eu estou falando de igreja. Porque dentro da igreja você tem um grupo de pessoas trabalhando. Você tem o pastor, né, que geralmente é o presidente da igreja. Aí você tem, por exemplo, não sei se aqui hoje tem presbítero, tem os presbíteros que é o que rege a igreja, que comanda aqui, porque a igreja senão ela vira bagunça. Né? Se você não tiver um grupo de pessoas que está ali cuidando das contas, documentação da igreja, então são essas partes. Aí abaixo desses vem o departamento infantil, que é a pessoa que trabalha com as crianças. Aí vem o departamento de adolescentes, que trabalha com adolescentes, e o departamento de jovens. Eu estou explicando os setores para você entender quando eu falar terceiro setor. Então, dentro da igreja tem esse grupo. E ali tem um grupo que a gente vai chamar de terceiro setor, que faz o trabalho social. Né? O terceiro setor ele só faz esse tipo de trabalho. Né? Então, quer dizer, o terceiro setor ele te explica como é que você vai trabalhar com criança, porque às vezes, hoje você faz um trabalho com criança aqui. Eu tive o prazer de conhecer aqui a sua área infantil. Você faz um trabalho com criança aqui aos sábados, né, à tarde. Então, o terceiro setor vai ensinar você a trabalhar com criança. Por quê? Você pega uma criança, um trabalho com criança, você tem que ter uma estrutura para mexer com a criança, porque assim, senão você vai arrumar uma encrenca na parte jurídica. O terceiro setor vai te ensinar como é que você vai trabalhar com criança. Tá? Porque você vai estar trazendo o filho de alguém para fazer um trabalho com ele. Então, o terceiro setor ele vai te dar uma orientação como que você vai poder fazer o trabalho com essa criança. Aí, o que vai fazer? O terceiro setor ele vai te dar uma direção. O que você pode trazer para você fortalecer o seu trabalho com criança? Como é que você vai poder trazer um psicólogo? Doces, né? Brinquedos, né? Às vezes as igrejas pegam os brinquedos e alugam. Né? Eles vão ensinar também como é que você vai poder conseguir esses brinquedos de graça, usando o trabalho, usando o CNPJ da associação. Tá? Um exemplo, você vai fazer um trabalho com morador de rua.
é um dos fatos do terceiro setor hoje que está vindo assim, para ajudar mesmo, que estão abrindo um leque, né, dentro do terceiro setor, uma área que vai trabalhar só com moradores de rua. Né? Ele está falando de quarto setor, né, que vai começar a trabalhar nessa área. Por quê? Hoje tem uma dificuldade muito grande. E você, no morador de rua, tem o usuário de drogas, né? E tem uma série. Então, eles vão começar a mexer na área das drogas. Uhum. Como que eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar com uma pessoa que é dependente, mas como é que você vai trabalhar? O que você pode fazer? Né? Então, o terceiro setor ele tem toda essa infraestrutura para direcionar você, para você fazer um trabalho legal, documentado, para você não trazer problemas para dentro da igreja. Sim. Tá? Porque hoje você vai fazer um trabalho social, você tem que tomar muito cuidado. Né? Eu vou pegar um morador de rua para dentro da igreja. Não, você não pode fazer isso. Se você não tiver uma orientação, um documento para poder fazer esse tipo de trabalho. Não é só boa vontade, né? Não é só boa vontade. Então foi isso que foi me despertando, dentro daquilo que eu já fazia, para como se diz, melhorar o meu trabalho numa estrutura melhor, fazer um trabalho melhor. Né? Então o terceiro setor ele começou a me abrir isso aí. E outra coisa, o terceiro setor tem uma facilidade muito grande, que a gente começa a estudar, o governo tem dinheiro para estar direcionando para esse tipo de trabalho dentro do terceiro setor. Verbas, né? Que uma hora a gente pode até fazer trazer a pessoa, a técnica, essa pessoa que tem nos ajudado, para ele mostrar como é que você pode entrar nesses caminhos. Né? Às vezes a igreja tem a estrutura, tem a boa vontade, tem pessoas, mas não tem o principal, que é o financeiro. Sim. Porque você fazer um trabalho social hoje envolve dinheiro. Né? E o terceiro setor ele vai te dar essa direção. E muitas igrejas não conheciam, Wellington. Mas tem isso mesmo? Eu estava fazendo trabalho, mas não sabia como é que era. Eu falei, por que o governo não ajuda? Eu falei, ajuda, diante do terceiro setor. Que você vai conseguir movimentar o trabalho social dentro da igreja. Né? Só que eu falava para o pastor, mas precisa montar uma associação. Mas minha igreja consegue? Não consegue. O CNPJ da igreja não consegue. Pode até conseguir no meio político, o cara vem te ajuda naquela época de política e depois some. Sim. Não é isso. Né? Então, o que acontece? O terceiro setor te orienta a isso. Outra coisa, você pode montar um trabalho da igreja, juntamente com a sua associação, ela pode funcionar da tua igreja em horários comerciais. Abre 8 horas da manhã e fecha às 17 horas. Tudo funcionando legalmente. Isso numa parte da igreja, né? Direcionado todo o trabalho social, receber as pessoas, a fazer atendimento a famílias em dificuldades financeiras, dificuldade de moradia. Então, tudo isso, ela está englobada dentro do terceiro setor. Né? E a associação, ela tem esse papel importante, porque é o que vai te dar como se diz, a estrutura para você fazer isso é a associação. É tipo um subsídio, né? Tipo... Subsídio. Né? Porque o pessoal, associação em ONG é a mesma coisa. Você perguntar, tem diferença? Não tem diferença. Não tem muita diferença, assim. Né? Porque os dois fazem os mesmos trabalhos. Né? Tanto é que, assim, quando você vai buscar um recurso, qual que é o CNPJ da sua ONG, da associação? A primeira coisa que as pessoas perguntam. Você vai numa empresa, como é o nome da sua ONG? Qual é o trabalho que você faz? Né? Porque ele, no estatuto da sua associação, lá mostra, trabalho com criança, trabalho com adolescente, trabalho com morador de rua, ele tem toda uma estrutura, por isso que precisa ter um contador que tem um conhecimento na área de associação do terceiro setor. Entendi. Porque ele vai te orientar a montar uma associação legal para você funcionar, né, sem dor de cabeça nenhuma. Então ele potencializa o trabalho que a igreja está fazendo ali. O que a igreja está fazendo? Você falou, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, aí pede de um, pede para outro. Sim. Aí você ouve muitas vezes assim, nossa, mas eu já dou o dízimo, eu já oferto, e aí eu tenho que ajudar ainda mais. Então, por exemplo, quando a gente tem Páscoa aqui, né? Então esse ano, como estava tudo muito caro,
cada pessoa doa uma caixa de bombom Sim. e entregamos caixas de bombom para as Isso. crianças, né? Porque são crianças, né? Então, E precisa, né? e precisa, assim, e assim, acho que a gente preza muito, né? Não é só ficar na palavra, Não. né? É um meio de a gente abrir portas, né? Então, uma família que, sei lá, não tinha condições de comprar um chocolate, de repente a criança chegou em casa com uma caixa de chocolate, cara, Vai perguntar. eu sou pai, né? Então, cara, agradou meu filho, agradou a mim, entendeu? Então, assim, essa igreja aqui, ela iniciou por conta disso, sabe? Então, a minha mãe sempre foi muito, fazia questão de, nessas datas comemorativas, lá na garagem de casa, chamar. Então, tinha Dia das Pais, dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal. E, cara, quando nessas comemorações, tinha lugar, assim, tinha que atravessar a rua, tinha gente assistindo do outro lado da rua, porque já da calçada já não tinha mais Não lugar. cabia mais ninguém. Entendeu? Então, por que que isso, por que que virou uma igreja? Porque os pais entenderam o trabalho que estava sendo feito com os filhos. Foi uma porta de entrada, Sim. né? Se você citou aí a grande comissão, e vai chegar uma hora que Jesus vai falar assim, né? Ensinando-lhes a guardar tudo que vos tenho ensinado. E o que que ele ensinou? Ó, quando eu pregar, eu não vou só na palavra, eu vou dar o pão. Sim. Né? Quando eu pregar, eu não vou só na palavra. Eu vou, de alguma forma, ajudar, né? Não só falando, não só falando da parte espiritual, mas também me preocupar ali com a parte física, né? Eu vou curar, eu vou alimentar e assim por diante, né? Você dá uma estrutura para a pessoa, Sim, né? sim. Que é fácil você falar assim, né? Jesus te ama, vai com Deus, né? Vai, só vai. Só vai. Mas quer ver que o interessante, Hélio, só para abrir um parênteses aqui, em relação à palavra, né? Lá em Marcos 16, fala sobre a ressurreição de Cristo. Foi a última palavra dele aqui na face da terra, né? Que foi onde ele apareceu, né? Ele ressuscitou e apareceu às mulheres, e depois ele foi aparecendo. Mas a última palavra dele está lá no versículo 15, 16, 15 de Marcos. Por isso que eu falo para você, as pessoas, elas não têm percebido isso do tempo que nós estamos vivendo hoje. Ele falou assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa foi a última palavra que Jesus falou, depois que ele ressuscitou. E o propósito dele, quando ele veio para a terra, foi pregar o evangelho. Ele falou assim, vão, né, e pregam o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas, ele está falando que é todas. É aquela que passa fome, tanto como o rico, que tem muito. Né? Então, essa é uma das preocupações. E eu tenho falado para os pastores, para algumas igrejas, falei, pastor, se você não começar a criar um trabalho social dentro da igreja, com esse propósito, você não vai conseguir pregar o evangelho. Não consegue. Porque nós estamos vivendo um mundo diferente. Antigamente, você ia para a praça e pregava o evangelho, havia conversões de massa. Né? Você ia para os estádios, né? Eu lembro dos pregadores, os grandes pregadores, e havia muitas conversões, mas hoje é diferente. Né? Hoje a pregação do evangelho, ela tem que ser de uma forma diferente. Então, isso nós temos tentado colocar para alguns pastores, tentado ajudar. Né? Tanto é que, assim, alguns pastores nós enviamos, falaram, vai ter uma palestra sobre o terceiro setor, né? Para você começar a compreender um pouco melhor. Você quer trabalhar, você quer colocar mais fogo, lenha na fogueira no seu trabalho social que você está fazendo, então nós vamos ajudar você com o terceiro setor. Né? Ah, mas eu tenho que montar uma associação? Eu falei, pastor, tem que montar uma associação. Tem que montar. Senão você não vai conseguir, nós não vamos conseguir te ajudar. Porque aí o pastor vem, e eu dou para ele, eu posso dar para você, Wellington, uma cesta básica, uma roupa, doce para as crianças, de vez em quando. Mas é de vez em quando. Não é um trabalho que vai ter uma sequência. Né? E isso que eu tenho falado para as igrejas. Vocês têm que ter um trabalho que tem uma sequência. Né? Porque você vai ver como é que vai ser a pregação do evangelho e a mudança que vai ter dentro da igreja. Nós temos uma igreja aqui na região do Vila Mara, né?
a gente tem caminhado muito junto com ele lá, com o pastor lá da igreja. A igreja dele funciona 24 horas. Eles têm uma associação. Né? Se um dia vocês quiserem ir lá visitar, a gente pode até levar vocês para ir lá, né? Conhecer. Eu tenho certeza que o pastor vai abrir as portas com uma boa vontade e falar assim, olha, isso aqui é nosso trabalho. Ele tem oficina dentro da igreja de costura. Ele tem oficina para quem quer aprender computação. Ele tem oficina para quem quer aprender a ser azulejista, pedreiro. Então ele tem tudo isso dentro da igreja. Né? Ele começou a fazer o trabalho dele lá. Faltou espaço. O que ele começou? Ele começou a comprar as casas do lado. Né? Ele comprou acho que 3 casas. Ele fez salas. Né? Ensina manicure, ensina corte de cabelo. Tudo isso dentro da igreja, já com a associação dele funcionando. Ah, mas ele está pagando tudo isso? Não. A associação está buscando os recursos. No Sebrae, no Senai. Todo esse pessoal, eles têm ajudado ele. Então, todo mês eles mandam professor que já estão com o seu salário já garantido, porque ele está dando aula lá, não é voluntário. Sim. Porque ele fala, eu preciso de voluntário. Hoje a coisa mais difícil é arrumar voluntário dentro da igreja. O cara é voluntário um dia. E outra coisa, descobre que o voluntário não ganha. Descobre que o voluntário não ganha. E outra coisa, o voluntário não tem horário. Verdade. Você marca 10 horas, o voluntário chega meio-dia. Eu sou voluntário. Né? Não funciona. Na igreja hoje não funciona. Infelizmente não funciona. E foi o que acontece. Ele tem lá hoje toda essa infraestrutura. Cara, só assim, um exemplo bem claro do que ele faz lá. Né? Eu vou até falar o nome do pastor, porque ele vai me pegar no pé. É o pastor Heron, aqui do Vila Mar. Né? A gente tem muito contato e conversa com ele. Ele tem um trabalho lá que ele faz corte e costura. Aí ele estava me falando, Joel, eu comecei aqui a dar uma aula de corte e costura. Aí eu não tinha recurso para pagar a professora, mas a gente foi dando um jeito, mas a associação depois conseguiu um salário para ela. Hoje a mulher ganha um salário, né? Até eu tenho inveja do salário que ela ganha para dar o curso lá. Ela começou a dar, ela é estilista. Ela começou a dar. Aí 2 alunas falaram assim, como é que a gente pode fazer para desenvolver? Ele falou assim, compra uma máquina de costura e monta a empresa de vocês. Vocês já sabem tudo. Né? Ela só boa ideia. Como ela tinha muita amizade, 2 lá, acho que era mais ou menos próxima. O que elas fizeram? Elas compraram uma máquina de costura. Dentro da casa dela, elas começaram a fazer. E elas criaram um próprio modelo dela, porque ela tinha aprendido lá com a estilista. E o que elas fizeram? Elas foram até uma loja e apresentaram os modelos dela. As mulheres hoje não querem outra vida. Elas costuram para uma loja. Né? Elas se desligaram totalmente da escola. Elas já têm uma parte. É esse tipo de coisa que hoje precisa se fazer na igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho assim, uma briga muito séria que eu tenho. Eu falo assim, a gente tem que parar com essa questão de deixar a pessoa sempre precisar da cesta básica. Eu tenho que ensinar a pessoa a caminhar, a ter o seu salário, a ir no mercado comprar o que ela quer, comprar a roupa que ela quer. Eu tenho que aprender. E a associação, ela tem toda essa infraestrutura para fazer isso. Entendeu? Tanto é que ele falou assim, Joel, as meninas que estão fazendo aqui o curso de azulejista, um dia eu precisei de uma sala ali, e ela falou, não, pastor, a gente faz o azulejo aí, a gente está aprendendo aqui. Elas foram, eu falei, Joel, melhor que muitos azulejistas de muitos anos aí, as meninas foram lá e fizeram. Só que hoje elas já estão ganhando o dinheiro delas. Né? Elas fazem um trabalho fora. Então, é uma coisa que tem ajudado muito a igreja. Quer ver outra coisa que assim, interessante, Wellington? Foi, Joel, eu não prego mais o evangelho em rua. A minha igreja está lotada de gente. Lotado. Você vai nos cultos de semana lá, eu vou nos cultos dele, vira e mexe, eu estou nos cultos de semana dele lá. É lotado. Quem são essas pessoas? São os alunos. Gratidão. O aluno foi, fez o curso, está trabalhando. Onde ele está dando o dízimo dele? Onde ele dá o dízimo dele? Lá na igreja a qual ele faz parte hoje, que é onde ele aprendeu tudo isso. Você está vendo que assim, é só questão da gente estruturar melhor a coisa. Direcionar. Direcionar. É o certo, porque é o evangelho, né? É o evangelho sendo pregado. E ele fala assim, Joel, eu não preciso mais sair pregar o evangelho na rua.
A igreja está, o pessoal vem porque o evangelho... O ID está sendo feito. A pregação do evangelho é aquilo ali. É. Né? Está dando a estrutura para a pessoa, né? Para ela conseguir caminhar. Eu vou lá, eu fico assim, maravilhado quando eu vou lá e vejo o trabalho que ele faz lá com o pessoal, né? Uhum. Eu vou nas salas de aula deles lá, vejo as meninas lá fazendo aula de manicure, de cabelo, né? Na sala de informática que ele tem lá, maravilhosa. Uhum. Né? Então, tudo isso eu falo assim, poxa vida, porque ele entendeu, né? Que ele precisava de uma associação, e a associação ia abrir todo esse leque para ele buscar os recursos para ele manter o trabalho que ele tem lá. Uhum. Né? Então, hoje, as igrejas elas precisam entender. Sabe por quê, Wellington? Porque as igrejas estão fechando as portas. Né? As igrejas... Eu fico triste quando eu vou em uma igreja que eu havia um tempo atrás com 200 membros, hoje tem 30, 40, 20. E aí você vai estudar como está sendo pregado o evangelho, ainda está no tempo passado. Né? Indo para a praça. Hoje em dia não funciona isso. Porque o povo hoje existe uma carência. Né? E a carência ela é suprida com o social. Né? E com o social você entra dentro da casa da pessoa. Sim. Né? Você consegue chegar a tudo isso. Então, por isso que eu falo assim, a associação, ela vai te abrir isso. O terceiro setor tem aberto todas essas portas. Por exemplo, você pode fazer um trabalho com terceira idade na sua igreja. Uhum. Ele já tem um recurso para isso. Sim. Né? Para você receber o pessoal de terceira idade, tá tratando deles lá, para eles terem um lugar para fazer exercício. Então, tudo isso está embutido nessa questão da associação juntamente com o terceiro setor. Uhum. Por isso que eu falo para os pastores, né? Precisa sentar numa sala e vocês precisam entender como é que funciona, para vocês começarem a abrir a mente para poder implantar isso dentro da igreja. Uhum. Né? E a igreja precisa disso hoje. Uhum. E precisa muito. Sim. Né? E é o socioemocional também, né? Porque você está falando, ó, as pessoas, elas aprendem uma profissão, elas passam a se sustentar com aquilo ali e elas voltam para a igreja. E é o que a gente está falando desde o começo do papo aqui, né? Cara, você está indicando um propósito para essa pessoa. Às vezes a gente olha para a igreja, a gente só pensa assim, para adorar a Deus é só abrindo a Bíblia e lendo e pregando e cantando, que são coisas que aparecem, estão em evidência num culto. No Só dia a dia. o culto é uma vez, 2 vezes na semana, né? Que tem aqueles papéis de destaque. E a pessoa fala assim, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu vou fazer o quê? Né? Então, cara, esses dias eu conversei com um amigo meu, ele arrumou meu computador, né? Júnior, um abraço. E assim, todas as vezes que meu computador tava com muito problema e eu faço as gravações lá das reuniões e tal, e aí ele conseguiu arrumar o computador. Cara, eu agradeci e falei, cara, muito obrigado porque Deus te deu um dom. Sim. E através do seu dom você tá abençoando a minha vida que tá abençoando o resto. Você tá entendendo? Então assim, cara, às vezes você acha que arrumar um computador não é adorar a Deus, mas é. Sim. Né? É uma ferramenta que você vai precisar e você vai utilizar dentro do meio evangelho. Né? É um chamado. Ou você transformou da sua profissão, ali você estava trabalhando numa prefeitura, ajudando, isso virou o quê? O seu chamado. Não tem como dissociar mais o Joel da ação social. Não sei se você conhece assim, o Joel da ação social. O Joel da ação social, por quê? Porque isso, você entendeu isso. Então, quando as pessoas estão carentes de entender que... E eu acho que essa é a visão errada da igreja muitas vezes, né? Sim. E infelizmente, Joel, as igrejas têm virado problemas na sua rua. Eu vou falar da nossa história aqui, né? Então a gente entrou entre casas, pessoas que não são cristãs. A gente esperava o quê? Que elas fossem entender que elas iam ouvir barulho alto, microfone alto. Carro na frente da garagem. Carro na frente da garagem, atrapalhando e atrapalha, sabe? Então... A gente tem que deixar de ser esse problema para ser solução. Hoje abençoar o seu vizinho, né? Hoje as pessoas olham para a igreja aqui e falam, não, ali é a solução, manda para cá, ajuda com o que pode, entendeu? Porque elas entenderam que a gente está aqui o quê? Para abençoar, não para ser um problema, não para ser um estorvo. E, infelizmente, a gente acaba olhando são ataques do Satanás. Cara, olha só,
Um tempo atrás, coitado, Satanás nem né? Pois é. Nem tava na história, É, né? pois é. Abriu uma igreja 3 casas para baixo da minha casa. Eu sempre fui cristão, tá? Foi pouco tempo atrás, faz uns 2 anos atrás. E, cara, uma igreja pequenininha e tal. E na hora do louvor, cara, são 3 casas para baixo. Sim. Parecia que a bateria estava dentro da minha sala. Parecia que eles estavam cantando dentro da minha sala. Parecia que o pastor estava com o microfone pregando no meu quarto. Olha só. Eu sou cristão, eu entendo. Sim. Eu como é que se diz? Eu não fiquei bravo, não me incomodou aquilo. Mas, cara, pra quem não entende, cara, é um estorvo, é chato, entendeu? Então, assim, quando a pessoa entende que o que você tá fazendo ali é bênção, por mais que seja barulho, por mais que incomode, você não vai se irritar, porque você fala, não, o que eles estão fazendo ali é importante. Né? Tá abençoando vidas. Né? E é isso, o ID é esse. O ID é para quem tá do seu lado primeiro. O que ele fala primeiro? Jerusalém, Samaria, e você vai o quê? Estendendo. Né? É isso, cara. Se você não fizer isso, você não consegue. A pessoa fala assim, por que eu tô tanto tempo ali e não consegui atingir o vizinho da esquerda, da direita ou da frente? Alguma coisa errada tem com você. Não são eles. Eles não são a perseguição. Não. Ai, somos... Eu ouvi muito isso. Nossa, perseguição, somos a igreja perseguida. Cara, quando você começa... Vamos orar pro vizinho, para Deus tirar o vizinho daqui. Meu Deus do céu. Quantas vezes eu ouvi falar, vamos orar para tirar esse vizinho, tirar aquele aí, porque atrapalha a igreja. Não é isso. Porque se a igreja tem um trabalho social, tem algo que vai beneficiar eles falam, interessante. Quer ver uma coisa interessante? Uma vez nós fomos fazer um trabalho na igreja, nós levamos lá, através da prefeitura, para orientação de IPTU. Falei, pastor, vamos montar na sua igreja uma tenda, orientação sobre IPTU. O vizinho da esquerda, da direita, começou a ouvir, falei, eu estou com um problema no meu IPTU. Eu falei, então vem aqui, meu irmão. Nós estamos com os técnicos da prefeitura e eles vão os caras saíram agradecendo. Cara, que legal, que bom que vocês trouxeram, porque eu não sabia o que fazer com o meu IPTU. E aqui vocês me orientaram que eu posso parcelar, senão eu posso perder minha casa futuramente. Né? Como é que eu posso regularizar? Então, tudo isso a igreja pode fazer, que é um trabalho social que você pode ser feito. É porque a igreja não é só culto. Desculpa, a igreja, por isso que eu falei, tem igreja que é um elefante branco, abre 3 vezes a semana, e não atende a população. Eu falei, pastor, por que essa igreja desse tamanho aí? Abre de segunda a sexta para atender as pessoas, atender a população. Né? Uma das coisas que eu fiquei muito chateado, fiquei bravo mesmo, fiquei bravo, a gente não vai citar nomes. Na pandemia, o que mais as pessoas precisavam? Uma pessoa para ouvir. Um psicólogo. Não precisava ser o cara formado. Para ouvir. Porque a família morrendo, o outro doente e tal. Aí uma vez eu falei, pastor, vamos abrir igreja, vamos trazer as pessoas para a gente ajudar. Nós com um monte de salas aqui, sabe? Banheiros maravilhosos. Vamos atender a população, porque traz... Quantos psicólogos nós temos na igreja? Tem 10, 15. Meu irmão, você pode dar um dia seu aqui para atender as pessoas? Eu comecei a brigar com isso. Não, a gente não pode fazer isso. Eu falei, pastor, desculpa, a igreja serve para quê? E as pessoas estavam morrendo. E foi o que mais matou, o que está matando hoje. Da questão da pandemia, a questão cabeça. Né? O psicológico das pessoas. Tem gente que até hoje não se consertou por causa da pandemia. Né? E a igreja pode ajudar com isso. Por quê? Porque a igreja, além dela ouvir a pessoa, ela vai levar Jesus Cristo a essas pessoas. Fala, olha, existe uma solução, sim. A pandemia veio, tudo a sua vida está assim, mas Cristo é a solução. As igrejas não aproveitaram esse momento. E eu falo assim, eu sou privilegiado, assim, além de você, eu conheço mais uns 30, 40 pastores, né, que desse trabalho nosso, é de várias igrejas. E eu chegava e falava, pastor, precisa abrir igreja. Precisa... Quantos psicólogos tem nessa igreja? Tem uns 3. Na minha tem 1. Era o momento. Né? A população precisava, as pessoas estavam se matando, porque o cara perdeu mãe, filho, tio, avô, né? O cara ficou com uma sequela. E o que mais mexeu nele foi o psicológico. Né? E a igreja, ela precisa fazer isso.
né? A gente tem tentado colocar isso para as igrejas, a igreja precisa fazer isso. E eu brigo muito com os pastores, porque os pastores já é meio chato. Não, não sou chato. Eu gosto. Eu quero. Falei, pastor, faça isso. Né? Porque a igreja ela precisa começar a trabalhar isso. E eu tenho trabalhado a questão da associação, eu tenho falado isso. Né? Eu sei assim, a questão. Não sei até que hora que nós temos aqui, ficar o dia inteiro, mas vai até 2 horas da tarde. Mas eu tenho essa preocupação. Né, de as igrejas começar a trabalhar, porque eu fico feliz quando eu vejo uma igreja bombando nessa parte social, né, ajudando as pessoas, né, ajudando as pessoas internas da igreja, né, uma das coisas que eu falei para você, que eu tenho muita preocupação, até dentro do social, a vida de pastores. Você é um pastor, né, você tem uma família, você tem filhos, e aí? Você come, você bebe, você vive. Não sou eu como todos eles lá. É uma das preocupações que tem me batido à porta. Né? Eu tenho orado, eu tenho falado, Senhor, eu queria ajudar nessa parte. Por quê, Wellington? Eu vim de uma igreja que ela tem essa preocupação com os pastores. A igreja presbiteriana independente, presbiteriana, eles trabalham, outras igrejas também têm. Porque lá o pastor, ele tem o seu financeiro. Porque, quer não, é um trabalho. Ele está cuidando de vidas. Porque cuidar de pessoas é mais difícil do que você trabalhar. É insalubre. Entendeu? Cuidar de pessoas é mais difícil que você trabalhar numa empresa. Já apareceu na minha barba. Nem tinha esses pelos brancos. E vai aparecer mais aí. E quando começar a cair aqui em cima. Já começou. Porque ele trabalha. O pastor trabalha. Ele precisa. Uma vez que a pessoa falou, mas por que o pessoal lá... Eu falei, o cara cuida de mim, que eu sou um chato. E cuida de você, que é outro chato. Você imagina o trabalho que você dá para ele. Né? Então, o que eu vejo hoje? Assim, eu fico triste, né? Porque a gente conversa com algumas pessoas e pastores morrendo na míngua. O cara trabalha a vida inteira dentro da igreja. A vida inteira cuidando de pessoas, correndo, Pastor precisa de uma cesta básica. Pastores precisam de cesta básica. Porque ele tem a senhorinha dele. Porque ele chega a uma certa idade, pastor já não serve mais. Chega uns 70, 80 anos, pastor, você tem que jubilar. Jubilar, mas assim, vai seguir a sua vida. Né? Mas, e aí, o futuro? Porque o pastor não tinha... se ele pagasse o INSS, ele tem uma aposentadoria, né, que acaba entrando, que é de por idade. Mas e aqueles que não conseguiram fazer isso ao longo da sua vida? Como é que ele vai sobreviver? Muitos dependem do familiar. E aqueles que não têm como o familiar ajudar? Né? Eu estava conversando com um rapaz um tempo atrás, e ele falou assim, Joel, a ideia sua é maravilhosa, porque meu tio está lá encostado. Não tem igreja, a igreja não quer mais ele, porque está velho, ele não tem de onde tirar o dinheiro para pagar aluguel, é ele e a senhorinha dele. Como é que ele vai sobreviver? Né? Essa é uma preocupação que tem me batido também nas portas. O que podemos fazer em relação a isso? Como que eu posso usar essa parte da associação, juntamente com o terceiro setor, para poder cuidar também dessas pessoas? Sabe, Berto? Então, é uma preocupação que a gente vai ficando velho. Hoje você tem... Desculpa, eu pergunto a sua idade. Quantos anos você tem hoje? 40. Né? A minha mãe já está com 63, 66. 66. Né? Então já está no cabo da boa esperança, que eu falo assim. Passou já tá quase para aposentadoria. Mas e aí? E qual que seria... Se ela não criou uma estrutura financeira para se manter os restantes da vida dela, do que ela vai sobreviver? De oração não dá. De oração não dá. Irmã, Deus abençoe sua vida. Obrigado, viu, por tudo que você fez, né? Mas só obrigado. Sabe, a gente tem que ter essa preocupação, porque o evangelho, ele chega aos pastores também, porque o pastor traz a palavra, mas ele precisa ser contemplado também com o evangelho. Né? Do cuidado que nós temos que ter com ele. Então, uma das preocupações que a gente tem, que eu tenho também,
ao ver tudo isso. Porque eu vejo alguns pastores falam assim, irmãos, hoje é dia de pagar aluguel. Então, irmão, vamos pagar aluguel. Porque não tem uma forma de recurso para manter o trabalho da igreja. Se ele está pedindo para pagar aluguel da igreja, e a vida dele? Como é que tá caminhando? Será que os membros procuram saber como é que está a vida do pastor? Se ele está caminhando. O pastor está comendo bem, está sobrevivendo. Como é que você está? Pastor, como é que vai ser sua vida depois de uma certa idade? Como é que você vai viver? Sabe? Então nós temos tentado levantar um projeto em cima disso. Só que a gente precisa de força. Sim, eu sei que você tem um sonho, né? É um sonho. Eu quero que você compartilhe esse sonho com a gente aí. Na vez que você falou, eu falei, realmente. E assim, cara, é uma coisa óbvia que a gente não para pensar. Não para. É automático, porque a igreja vem, como eu faço, você está no automático. Um pastor vem, ele vai trabalhando, aí vem outros. Então não para se pensar, aquele que foi, o que aconteceu? Onde está? Né? O que ele está fazendo da vida? Né? Tem um plano de saúde? Tem uma casa para morar? Tem o que comer? Né? Como é que está a vida dele? Né? E não tem tido essa preocupação. Eu tenho pensado num projeto, o Wesley, assim, e trabalhar em cima disso, para a gente ter um lugar, né? Eu não vou falar casa de repouso, nem asilo, nem nada, eu vou fazer um lugar de apoio, vamos colocar a casa de apoio, né? Um espaço, para você pegar o pastor, foi pastor, a partir de hoje, nós vamos cuidar do senhor. Mas como que eu vou cuidar? Eu falei assim, você vai ter onde dormir, você vai ter onde comer, você vai ter um médico para cuidar do senhor, não somente do senhor, da sua velhinha também, porque você é casado. Né? Para você viver o resto da sua vida ali com qualidade. Com qualidade. Tem atendimento diário, os familiares podem ir visitar, vai ter, juntamente com o senhor, vai ter muitos outros, né, que vocês vão viver aquilo que vocês viveram o evangelho todo, o amor de Cristo sendo transmitido ao Senhor ali naquele momento, pessoas cuidando de vocês, pessoas ouvindo vocês, né, para que vocês tenham qualidade de vida. Você cuidou, agora vai ser cuidado. Vai ser cuidado, né? Cuidou a vida inteira, mas agora é o momento de você ser cuidado. Né? Você desfrutar daquilo que Deus tem para você. Deus tem o melhor dessa terra para a sua vida. Sim. Né? Esse é o nosso projeto, sabe, Wesley? De trabalhar em cima disso, buscar ter essa estrutura. Falei, pastor, a partir de hoje, o que você está fazendo? Eu estou morando num quartinho, porque muitos estão morando num quartinho de fundo, né? Às vezes do filho, da avó, e lá leva a comidinha. Quantos a gente ouve falar disso? Sim, e tem alguns que já não tá dando conta mais, né? Igual você falou, é uma caminhada, é um começo, meio e fim. Sim. Né? E aí, por não ter uma renda, ele vai protelando, aí ele vai ficando sem paciência, né? Aí às vezes as ovelhas vêm reclamar, mas ninguém se coloca ali, né? De um senhor de 70 e tantos anos, né? Conduzindo uma igreja onde ele já deveria estar o quê? Já entregando ali. E é isso. E, infelizmente também a gente veio de uma cultura em que aí os pastores, eles foram, e não por maldade, mas eles foram centralizando as coisas neles, né? E aí, não sei se foi com você que eu comentei, um amigo meu chegou em mim e falou assim, o cara veio me oferecer uma igreja, porque o pai dele, ele não tinha mais condições de continuar, e ele não quer continuar, e não tinha ninguém na igreja para continuar. Então a igreja tá sendo vendida, assim, sabe? Igual você falou, eles estão fechando. Leiloando, né? Quem quiser pode pegar pra tomar conta. Não tem aquela cultura do discipular. Sim. Eu tô aqui preparando gerações para quando eu parar, as pessoas... Dá sequência, né? Eles vão mais longe do que eu, né? Que eu não seja um teto para eles, que eles vão barrar, mas que eu seja uma plataforma que eles subam para que eles consigam ir mais alto, né? Chegar num lugar, né? Porque os pastores, como você mesmo falou, alguns centralizam muito em você. Eu conheço pastor que centraliza tudo, até se a tesouraria centralizar nele.
Né? Não é questão que quer colocar tudo nele, às vezes não tem confiança, ou às vezes não treinou alguém para cuidar daquilo. Exatamente. Né? Então vai chegar num momento que ele fala assim, e agora? O que eu faço com a igreja? O que eu faço com as vidas que estavam aqui? Vou jogar tudo fora? É. Né? Um pastor amigo nosso, ele está hoje assumindo algumas igrejas, né? Várias igrejas. Pastor, quer assumir minha igreja lá? Mas por quê? Eu não tenho mais condições de tocar minha igreja. Ele já assumiu 5 igrejas. Meu Deus. 5 ele pegou, com os membros. Uhum. Por quê? Porque pastor, eu tenho dó de deixar os membros lá. O pastor pode assumir a igreja lá. O que ele fez? Ele tinha pastor já preparado, ele já tinha essa questão de preparar os pastores. Não, pode deixar, irmão, a gente vai assumir. Tem aluguel para pagar? Tem, então a gente paga o aluguel. Assume tudo. O pastor simplesmente passa para ele. Uhum. Porque ao longo do tempo ele não pensou, né, que teria que ter um projeto lá na frente para alguém assumir a igreja. E o que Elias fez? Ele tava pedindo para ir embora. Preparação. Ele tinha escola de profeta, cara. Né? E aí, Eliseu chega e ele prepara Eliseu. Para assumir. E aí ele foi e Eliseu continuou. Mas essa a Bíblia mesmo é uma escolinha para a gente, já que às vezes a gente não se atenta a isso. Né? Não se atenta. Tem muitos textos que nos levam a pensar dessa forma. Né? Então, hoje em dia, as pessoas não têm se preocupado com isso. Uhum. Né? E nós hoje, eu tenho essa preocupação, eu tenho esse sonho, né? Eu tenho sempre assim, eu dei condições de chegar, né? Tudo bem que eu estou chegando no meu 62, mas de chegar um dia e falar, não, graças a Deus, tem lugar lá para cuidar desses pastores, para ele ter uma vida, né, de tudo aquilo que ele fez, em gratidão ao que ele fez, né? Falei, pastor, você vai terminar o resto da sua vida ali. Sim. Né? Desfrutando do melhor. Né? De um lugar para que você não tenha preocupação com nada. Sim. Né? Porque hoje ele fica velho, ele tem a preocupação de pagar aluguel, de comprar as coisas, porque não tem de onde tirar. Né? E, às vezes ele mora na igreja, ele já não é mais pastor da igreja, ele tem que abandonar. Tem que abandonar, tem que sair da igreja. Né? E o que você está falando é muito importante, porque assim, você está falando de pastores que eu nem conheço e também você também nem conhece, mas já está pensando lá na frente. Aí você pode pensar, mas ele não é meu pastor. Cara, ele é o pastor de uma igreja e uma igreja é reino e Jesus não vem buscar várias noivas, ele vem buscar uma só. Né? A igreja perseguida é a nossa igreja, a igreja do pastor ali é a nossa igreja, e se eles pecam, né, a gente está falando de coisas erradas às vezes, que a gente possa se arrepender por eles também. Sim. E orar para que Deus leve arrependimento, porque eles fazem parte do mesmo corpo. Né? Em relação ao projeto, né, então você tem o sonho, tá no papel já. Isso daí já tá no papel. Sim, a gente tem o esboço, né, Hélio? Porque assim, sempre aparece uma ideia a mais. Né? Essa é uma ideia principal. Sim. Né? A ideia principal. A ideia principal é essa. Mas tem mais além. Né? Eu pensei assim, às vezes é uma coisa impossível para nós, que somos seres humanos. É impossível para nós. Esse dia eu perguntei assim, várias pessoas têm uma ajuda do governo, né, em vários setores. Por que a igreja não tem? O pastor trabalhou a vida inteira. Por que se não se cria uma lei e colocar isso dentro de um projeto de lei? Para que o pastor tenha realmente um ganho do governo. Sim. Isso já é uma ideia mais, como se diz, difícil de atingir, não. Mas é um propósito. Porque se unir forças, porque nós temos uma força, que é a igreja, nós temos força. Podemos conseguir isso também, porque o pastor ele tem que ter uma... Porque, pensa numa coisa comigo, Elton, e os irmãos que estão nos ouvindo. A igreja faz o papel do governo, sim ou não? Claro. Faz ou não faz? Faz. Cuida de pessoas, da alimentação. Esse é o papel do governo. Você paga os seus impostos, e os impostos é direcionado a isso. Sim. E a igreja faz esse papel. Alguém que entende que é um cristão, você está tirando gente da rua, das drogas, da violência,
de tudo né? isso. A criança que não tinha uma estrutura, que o pai não tem uma estrutura, a igreja está dando. Né? Porque dentro da igreja, a criança é instruída também com a educação. Sim. Porque, às vezes, a criança hoje, por exemplo, a criança na escola hoje bate no professor e tal. Dentro da igreja, ela aprende que não pode bater no professor, não pode xingar a mãe. A igreja faz um papel, que é da educação. Uhum. Entendeu? Por exemplo, você pega hoje tem igreja que trabalha com pessoas de terceira idade, os idosos, que cuida e tal. É um papel que é do governo também. Uhum. Né? Então, tudo isso está analisando. Mas por que não trabalhar em cima disso? Porque o pastor, ele deixa a vida dele. Tem muitos pastores que largam profissão de grande remuneração para cuidar de igreja. Eu conheço muitos. Sim. O cara ganhava 10 mil reais, largou tudo para cuidar da igreja. Né? A vida inteira ali. Né? Ele tem que cuidar da igreja e cuidar da família dele, porque ele é casado. Sim. Né? E por que não ele ter uma forma de ser remunerado em relação a isso? É uma das questões que eu tenho colocado. Sim. De lutar por isso também. Dentro desse projeto que eu estou falando para você. Né? Porque a gente precisa pensar com carinho nisso. Né? Porque o tempo vai passando e as pessoas vão morrendo. Né? E as pessoas estão envelhecendo. Né? Você pode ver, você pega um pastor aí que você conhecia 20, 30 anos atrás, você encontra ele hoje, o cara está com 70 e poucos anos. E é um trabalho que consome. Acho que todo trabalho consome, mas esse é um trabalho que realmente consome. Se você não tomar cuidado, você pensa nisso o dia inteiro, toda hora, todo dia. Horas. Aí você deixa de ter lazer. Aí você ouve, eu não tiro férias, porque de Deus não se tira férias. E aí ele acaba vivendo aquilo, sabe? E tá errado, uma visão errada. Mas às vezes ele tá fazendo isso por ignorância, né? Porque não teve alguém que chegou nele e orientou, ou alguém não se levantou ali como alguém, né? Para ajudar mesmo, como um apoio, né? E aí ele foi se desgastando. Para dar uma direção para a vida dele, então, né? Exatamente. Para dar uma direção para ele, né? Ele acaba tendo... É isso aí. E Joel, e o que a gente pode fazer para ajudar, né? Eu sei que você vai falar orando. Oração? Né? Sim, oração. Isso, né? O que a gente pode fazer para... O que a igreja pode fazer para que isso venha a acontecer? Olha, Edson, eu comentei um negócio com você lá no café, que assim, eu estou fazendo quase 62, né? Hoje, eu só não completei a história, né? Só cumprimentando, né? Minha esposa faleceu e tal, eu encontrei uma nova mulher que Deus colocou na minha vida, né? Casei novamente, né? A Daniela, né? Eu sou casado com ela, e hoje eu tenho uma filhinha, né? Vai fazer 3 aninhos de idade, a Mirella, que mudou totalmente a minha vida. Né? E a gente tem tentado, a gente está construindo um futuro para ela, né? Tanto para ela como para nós. E eu tenho, assim, pensado na minha vida, assim, como você mesmo falou, a minha vida inteira eu sempre pensei em igreja. Meus filhos, até engraçado, os outros 2, né? Eu estava no carro, aí eu passava, nossa, que negócio legal. Aí meu filho já fala assim, vai fazer na igreja, né? Vai plantar na igreja. E eu fazia. Uhum. Eu copiava as coisas e levava à igreja. Então, minha vida inteira foi trabalhar em igreja. E hoje, eu tenho colocado pastor, na questão pastor, para você também, eu vou colocar, coloca a sua família num plano de trabalho. Né? Porque tem muitos pastores que têm esquecido isso. Né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho que colocar a igreja. Não. Deus, né, em primeiro lugar. Família em segundo lugar. Igreja, às vezes, fica em terceiro, quarto, quinto plano. Né? Então, eu tenho que falar, pastores, muitos têm esquecido disso. E, às vezes, deixa a família um pouco de lado. Né? Tem mudado um pouco nessa questão. Eu tenho falado com muitos pastores e muitos deles têm realmente falado, você tem razão. Né? Eu tenho deixado muito pouco tempo para minha família. Né? De viver o evangelho, sim, pregação do evangelho, mas a família também tem que entrar. Né? Nessa questão de cuidar. Qual o cuidado que eu tenho tido com a minha família? Né? Eu tenho tido tempo de qualidade? Né? Tenho que ter tempo de qualidade com a minha família. Uhum. Então, isso tem me tocado muito, sabe, Wellington, há uns tempos. Eu tenho, assim, puxado um pouco o freio de mão em relação às minhas correrias.
né, no dia a dia, com ação social tal, e envolvimento que eu tinha muito nessa parte. Não que eu deixei de fazer, porque a gente continua, quem está na social não sai nunca mais. Deus às vezes leva você para um lugar mais distante, chega lá, você começa a fazer o seu trabalho social, que vai acontecer comigo. Então eu estou pensando assim, futuramente ter um lugar de descanso, né, ter um espaço de sair, um refúgio, né, que até Deus me deu essa oportunidade de ter, para poder dar um tempo de qualidade, não somente para minha família, né, que Deus me deu uma bênção de eu ter, consegui comprar um sítio, um exemplo, né, um espaço. Só que a minha ideia desse sítio não é só eu desfrutar, né, não é só eu desfrutar. É trazer um pastor amigo meu e falar, irmão, vamos lá, passar o final de semana comigo lá. Por enquanto ele não temos esse espaço total, mas eu posso levar ele para ter um tempo de qualidade comigo lá. Né? Tem que ter o tempo de orar, de conversar, ter um tempo melhor para ele. Eu tenho tentado trabalhar em cima disso. Você falou assim, o que vocês podem me ajudar em relação a isso? Eu quero, Hélio, o seguinte, levar todo esse conhecimento que nós temos da associação, terceiro setor, trabalho social, às pessoas. Qual que é a ideia? Sentar um dia, uma mesa redonda, né? Trazer a pessoa que realmente me ajudou muito nessa parte. Falei, você quer, irmão, mudar? Então nós vamos te ajudar. Sabe? Porque eu tenho certeza que ele falou assim, Joel, eu estou aqui à disposição para ajudar. Porque ele se especializou nessa parte. Ele se especializou. Né? Tanto é que ele é advogado, ele conhece toda essa parte do terceiro setor, ele vai orientar as igrejas, né, para fazer isso, para a igreja ter um recurso para poder continuar o trabalho social qual ela está fazendo. Né? E a pessoa fala, como é que eu posso abrir o social? Orientar também. Meu irmão, esse é o passo a passo que vai poder fazer para montar a associação. Né? Para você ter uma estrutura para poder fazer um trabalho. Né, que a associação hoje ela abre muitos leques, né, um lugar para você ter, para fazer um trabalho social. Né? Então, a associação ela tem essas possibilidades. Não, é isso que a gente quer levar para as igrejas, para a igreja poder usufruir. Levar o conhecimento mesmo. O conhecimento. Muitos já estão aproveitando isso. Né? Outras religiões já têm aproveitado disso. Há muito tempo já, né? Já há muito tempo. A igreja precisa participar disso. Porque está embutido dentro do lugar onde você mora, no estado do Brasil, e a gente precisa aproveitar disso. Né? Como eu mesmo falei para você, tem pessoas que não têm conhecimento disso. A gente nunca tinha ouvido falar, por exemplo. Não tinha ouvido falar. Até te conhecer. Entendeu? Então as pessoas precisam buscar isso. Né? Eu vou falar para você, muda completamente a vida da igreja. Muda para melhor, não para pior. Né? Então essa é a ideia nossa de usar, por exemplo, o que nós estamos falando aqui hoje. Né? Eu sei que provavelmente alguém vai procurar você para a gente vamos marcar um dia. Eu me disponho, né, a sentar, ajudar tudo aquilo que nós temos de conhecimento, passar para o pessoal os caminhos das pedras, que é importantíssimo. Né? A gente vai ensinar para vocês como se diz, o pulo do gato, né, que a gente fala, né? Porque hoje existe. Né? Você já trilhou um caminho, né? Talvez você já bateu ali, bateu aqui, mas cara, aí você já sabe que ali você não vai bater e ali você não vai bater. Então você já trilhou esse caminho. Você já desbravou, né? Foi tirando ali o mato, já tem um caminho. Já tem um caminho para estar direcionando para ele. Porque se eu começar agora, eu vou dar 50 mil voltas até chegar lá. Até chegar lá. E outra coisa, a gente vai trazer para vocês pessoas que já estão nesse meio, né? E trabalhando. Né, para que você possa dar sequência. Né? Então, essa é a nossa ideia, de poder fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento. Sim. Né? Esse é o propósito maior. Assim, porque Deus fala assim, você não pode ficar só para você. Né? Guardar só para você. Não, você tem que estar dividindo, porque o que acontece? Eu posso não enxergar todas as coisas, mas Deus conhece. Assim, tem uma pessoa, um pastor de tal lugar assim, que pode estar nos ouvindo hoje e falar, eu preciso disso. Porque Deus está direcionando. Sim. Hoje eu estou tendo dificuldade para isso dentro da minha igreja. Porque Deus está direcionando. Né? Que Deus não faz nada por acaso.
Verdade. Né? Ele tem sempre os propósitos para fazer as coisas. Né? E é o que eu tenho me colocado sempre à disposição. Né? Esse dia mesmo o pastor, ele falou assim, eu vou abrir uma associação. Eu falei, que legal, pastor. Ele me chamou até para fazer parte da diretoria. Eu falei, pastor, eu não posso assumir essa responsabilidade. Assim, o que você me direciona? Eu falei assim, eu vou te dar toda a estrutura de trabalho para você. O seu contador manja do terceiro setor? Não manja. Manja mesmo, pastor. Porque eu falei assim, precisa conhecer um pouco do terceiro setor. Então, eu vou te dar todos os trabalhos que ele pode estar fazendo para colocar dentro da associação. Onde você vai poder entrar, né? Qual os meios para você chegar na questão do governo, para receber recursos do governo. Tudo isso eu vou passar para você. Sim. Né? Para ele conseguir fazer um trabalho de qualidade. Legal. Né? Para a igreja dele seguir em frente. Muito bom. Né? Que mensagem você deixaria para alguém que tem esse chamado aí da ação social, mas não deu o primeiro passo, né? Então você já tem uma experiência aí. O que você falaria para essa pessoa que tem esse que queima no coração, mas não sabe por onde começar? Tá. Bom, a primeira mensagem que eu deixo para ele é o seguinte: quando as pessoas vêm falar comigo sobre ação social, eu falei, você sabe aonde você vai entrar? Você tem estrutura para entrar? Porque às vezes as pessoas pensam que é um oba-oba. E não é. É uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria. E a partir do momento que você entrou no trabalho, é assim, você vai entrar de cabeça. Você vai ter decepções? Vai. Isso não. Você vai se decepcionar com pessoas, né, com coisas. Né? Então, isso vai acontecer. Né? Mas eu falo assim, se você quer realmente participar, procure ter um conhecimento mais profundo. É isso que nós estamos tentando colocar aqui. Para ele ter esse conhecimento profundo, para ele fala assim, não, eu aprendi aqui, ó. Não é como se diz, o conhecimento assim, eu ouvi falar, né? Eu acho, não. Aí você vai ter conhecimento de causa, né? Que você vai ler realmente o que é um trabalho social. Né? Porque às vezes tem pessoa que está no trabalho social a vida inteira, né? Que eu conheço muitas pessoas, mas não conseguiram chegar nesse conhecimento aqui para ter um respaldo, para ela fazer um trabalho com qualidade. Né? Tem pessoas que ainda continuam, irmão, traz o quilinho, né? Traz o quilo para a gente vai abençoar a família. Então, tem pessoas que ainda estão nessa linha. Né? Ele fala, eu faço um trabalho social. Como? Eu pego um quilinho aqui, um quilinho. Não é um trabalho social. É um trabalho social? Mas você está muito pouco diante do que você pode fazer. Então, quem está com isso, queimando o seu coração, você pode chegar muito longe. Né? Mas se aprofundar no conhecimento da associação. Né? É o que nós queremos fazer. Sentar um dia, dar um treinamento, sabe? Treinar, sabe? Pegar na mão do cara. Falei, cara, você vai fazer isso aqui, ó. Legal. Tá? Para você chegar no seu objetivo. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Gente, ó, 1h30 de conversa, muito boa. E a gente tem um quadro aqui, isso eu não estava no roteiro, hein? A gente pergunta para o convidado, né? Um versículo da Bíblia que mais fala com você. Um livro da Bíblia, pode ser um outro livro. E um salmo que você mais gosta aí. Compartilhar com a gente. O versículo não precisa nem te falar qual que é, né? Tem trabalho social. Eu até li eu já até trouxe para você aqui o que tem como se diz, queimado no meu coração, que é o ID. Isso não abro mão mesmo, porque nós fomos chamados para isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Independente de cor, raça, independente. Sabe, Wellington? Sabe porque ultimamente eu tenho mais uns 5 minutos. Mas pode falar. Eu vou falar para você que é pastor. Você demorou para vir, agora todos os irmãos estão me ouvindo aqui, mas eu tenho uma preocupação muito grande. Eu até conversei esse dia com um pastor aqui da Batista Lagoinha, o Rodrigo, e ele falou assim, eu também tenho essa preocupação. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as igrejas elas têm que começar a ter um conhecimento mais profundo do que nós vivemos hoje, na questão do homossexualismo e do que nós temos enfrentado hoje. As igrejas não estão se preparando para isso. Eu sentei com o pastor Rodrigo,
tive uma palestra maravilhosa na igreja dele, eu achei assim fenomenal. Eu achei porque a igreja, hoje nós falamos do ID, pregar o evangelho a toda criatura. Mas você, para fazer isso, você tem que se preparar. Você é pastor. Entra aqui na sua igreja um homossexual, um trans. O que você vai fazer com essa pessoa? Pensa bem. Outra coisa, tem me preocupado. Dentro das famílias que vivem na igreja hoje, existe já pessoas trans, homossexual, mudando a sua linha, né, na questão da sexualidade. O que a igreja tem feito em relação a isso? Isso é uma das preocupações que tem me batido muito, sabe, Wellington? E eu tenho, assim, procurado, diante de Deus, o Senhor dá uma direção para a gente. E tem que amar. Tem que amar. Você falou tudo. É o amor. Né? Porque essa é uma das preocupações. Por isso que eu falo que o ID, ele vai muito mais além, né? A pregação do evangelho. Não é só eu for falar de Jesus. Não, você tem que amar. Você tem que pegar essa pessoa. Um exemplo, você pega um filho seu. Pai, eu optei por essa linha. O que você vai fazer? Você tem que amar. E outra coisa, vou falar uma coisa muito séria assim, porque tem pessoas que estão duvidando. Falei, cara, por que você duvida do poder de Deus? Você acha que o cara não pode ser transformado? Por quê? Se você está dentro da igreja, você conhece a palavra, você acha que o homossexual ou um cara desse não pode ser transformado. Deus não pode transformar a vida dessa. Então tem pessoas que estão desacreditando nisso. Tanto é que não tem um trabalho voltado para isso. Sim. Né? Voltado para a questão dessas pessoas. Porque são pessoas que estão sendo marginalizadas. Tanto é que, né, a gente vê o que está acontecendo hoje. Né? Pessoas indo embora da igreja, deixando pessoas que estavam na igreja. Não querem voltar nunca mais, porque foram feridas e machucadas. Foram marginalizadas. E é um pecado que é tratado como se fosse o pior pecado do mundo. Sendo que pecado é pecado e não tem pior ou melhor. Não tem, né? Pior ou melhor. Então, se a gente tem misericórdia para tratar com adúltero, com sei lá, né? Com alguém que xinga no trânsito, por que a gente não tem a mesma misericórdia e amor para quem tem um problema, né? Um pecado sexual, né? Que é o que é. Né? E Paulo vai falar isso, né? Ainda que eu colocasse meu corpo, né? No fogo, se não tiver amor, não valeu nada. A dor que eu sofri ali. Então, mas são essas coisas que a gente tem. Por isso que eu falo que o ID ele tem sido para mim uma das principais linhas de trabalho. João 3,16 é coisa que eu aprendi desde pequenininho. Não adianta. Isso não sai da mente da gente. É o amor de Cristo. Né? Você pega um Salmo 90, o Salmo 91, né? É algo que te conforta quando você está na preocupação, desespero, mas os textos que têm me chamado a atenção que é voltado para o amor. Né? Porque hoje... Deus é amor. Deus é amor. Sabe, se você não... se você não amar, não adianta, você não vai conseguir pregar o evangelho. Não adianta ação social aí que você está fazendo, sem amor. Não adianta nada. Né? Sabe por quê? Porque aí você está falando da estrutura, né? O que é o amor? O amor é algo que ele não quer nada em troca. Nada. Às vezes a gente acha, né, que às vezes o querer em troca é você ganhar alguma coisa em troca, né? Tipo, uma coisa material. Mas se você faz querendo um obrigado, você já tá querendo algo em troca. E já não é mais amor, porque a partir do momento que você fez, eu te dei essa caneca, eu disse que foi com amor, mas você não falou obrigado, eu fiquei triste porque você não agradeceu, significa que não foi amor. Não tinha amor embutido naquilo ali. Por que Jesus amou o mundo? Porque ele se deu sem esperar nada em troca. Ele não esperou nada em troca. Por isso que a gente fala hoje, assim, meu irmão, não faça o trabalho esperando nada em troca, um tapinha nas costas. Não espera isso. Né? Porque isso você não vai conseguir. Você espera assim, a recompensa a qual Deus vai estar cuidando de você em todo o tempo. Por isso que eu falo, eu tenho experimentado isso ao longo da minha vida, o quanto Deus tem cuidado, tem me sustentado. Por este amor que Ele tem para comigo. Né? Quando a gente tem um amor para com a pessoa, né, de ir lá, porque assim, quando você fala de amor, e o trabalho social ele envolve muito isso, porque você vai entrar em lugar, desculpa te falar uma coisa, você vai entrar em lugar
que você vai ter vontade de vomitar, como eu já entrei. Em casas, se você não tiver amor, você não entra. Né? Então, o amor de Cristo é isso. Né? De você, outra coisa, quando eu fiz muito trabalho de rua, né? Entregar cobertores, de você chegar perto do cara, de entregar um cobertor para ele, falar de Cristo para ele, da situação a qual ele está ali, se você não tiver o amor, o seu estômago, a sua mente não te leva a você chegar ali, porque você vai... Entendeu? Porque é o que você vai enfrentar. Né? Então, hoje, se você não tiver amor, você não consegue fazer o trabalho ao qual Cristo te chamou. Né? Então, o amor ele tem se perdido ao longo do tempo. Tem se esfriado. Né? Tem pessoas que têm deixado de pregar o amor. Né? Então, isso é uma identidade que muitas igrejas têm deixado muito de lado. Sim. Né? E não tem feito muita diferença. Pois é. Então são os textos que eu trabalho a minha vida inteira. Que eu entrar envolvido. Livro de Atos? Livro de Atos é tudo. Por isso que eu falo para você: se você vive a palavra de Deus constantemente, é isso que vai estar na sua vida constantemente. Verdade. Né? Não tem outro caminho, né? Verdade. Entendeu? Bom, meu amigo, é isso. Aqui a gente tem um costume, tá? Eu vou me despedir e você vai se despedir da galera e você vai orar no final, beleza? Okay. Né? E muito obrigado por ter vindo. Imagina, né? É um prazer muito grande estar aqui. Com certeza vamos sair daqui já com a data para você voltar, para a gente conversar sobre algumas coisas aí interessantes e pertinentes, né? Mas que Deus continue te fortalecendo, abençoando sua família, sua caminhada, seus filhos. Amém. Como você já falou, né? Já está numa rota ali de já puxando o freio, mas nós oramos para que se levantem outras pessoas que vão continuar o seu legado, né? Uma mensagem de Jesus que toca no meu coração, né? Que às vezes a gente passou muitas vezes ali desapercebido, mas ele fala, né? Se o trigo cair e não for pisado, ele precisa ser pisado para quê? Para que ele dê mais fruto, isso, né? Então, cara, que através da sua vida outros se levantem e abençoe outras. Eu sei que você, né, da assessoria, que você ajuda outras igrejas ali e sem ganhar nada, e você entendeu qual é o seu chamado, mas que outras pessoas se levantem aí e continuem fazendo o que você faz até que Jesus volte aí e que você tenha saúde, paz e continue nessa caminhada. Amém. Aí. E muito obrigado por ter nos atendido. Né? Demorou, mas foi bênção. Não foi, galera? Ó, dá um like aí para quem, né? Conseguimos ajustar, né? Das correrias da gente é muito complicado. Isso aí. Joel, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Obrigado Valeu. Mesmo pelo convite. Né? Eu fico maravilhado de poder compartilhar ao longo o que aconteceu na minha vida durante todo esse tempo. Né? Então, isso é importante eu estar passando para as pessoas. Né? Então, é que eu queria vou falar com ele. Tá. Peraí, só me despedir primeiro. Gente, ó, valeu, muito obrigado aí por ter assistido até aqui. Agora vocês ficam com o Joel e eu vejo vocês semana que vem. Beleza? Deus abençoe. Tá, ok. Pessoal, para mim é um prazer muito grande estar aqui compartilhando tudo isso durante toda a trajetória da minha vida, né? O quanto Deus fez e continua fazendo, né? Com o trabalho ao qual Deus me colocou, né? Para que eu fizesse, né? Eu estou na área social que tem mexido muito comigo, continua mexendo, né? E eu queria dizer o seguinte: eu estou à disposição, né? Vou marcar com o Elton uma data, né? Se vocês quiserem, para a gente sentar, conversar sobre a questão da associação, terceiro setor, nós estamos à disposição. O que eu quero realmente, o desejo do meu coração, é que vocês, a igreja, pastores, membros, né, que gostam de trabalhar nessa área, querem trabalhar, vocês tenham essa estrutura. Né? Tem essa estrutura que é uma estrutura importantíssima. Né? E vocês vão ver a diferença que vai fazer dentro da igreja de vocês. Né? E a diferença de fazer o trabalho social e vocês conseguirem pregar o evangelho para as pessoas de uma forma diferente. Né? De uma forma diferente. Né? Porque as pessoas vão vir na igreja e elas vão vir com gratidão.
Não porque você falou que ela vai para o inferno, ou que se ela não aceitar Jesus, não. Ela vai vir por gratidão, por tudo aquilo que você está fazendo, porque você está pregando o amor verdadeiro de Cristo. Né? Então, essa é a minha oração para vocês, né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Nós estamos à disposição. Né? Depois o Ed pode até passar o meu WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, né? Do que nós conversamos aqui hoje, né? E a gente vai poder atender vocês, né? Então, essa é a minha oração, né? Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Deus nos colocou, tem um chamado para nós, né? E o chamado é de pregar o evangelho. E a gente não pode abrir mão disso, de forma alguma. Tá bom? Então, eu queria orar por vocês, né, que estão nos vendo nesse momento, né? Que Deus venha sustentar grandemente a vida de vocês. Porque eu falo assim, quando a gente ora, Deus sonda os corações. E Deus sabe a necessidade de cada um. Quando eu falei de pastores, da necessidade de pastores, eu sei que tem pastores que estão passando necessidade hoje. Eu sei. Como Deus também sabe. Né? E Deus vai cuidar. Eu tenho certeza absoluta. Né? Deus nos trouxe aqui por um acaso. Não está usando essa ferramenta do pastor Wellington por um acaso. Mas Deus tem um propósito. Né? Nesse propósito eu creio que vai cumprir na vida de cada um de vocês. Então eu queria orar nesse momento. Tá bom? Pai querido, nós queremos, nesse instante tão importante, Pai, que o Senhor nos dá o privilégio de podermos sentar aqui, juntamente com o pastor Wellington, com os irmãos que estão aqui nos auxiliando, e poder tratar de coisas concernentes ao Teu reino, ao crescimento, ao avanço do Teu reino, Pai. Que tudo isso que nós falamos, ó Pai, o Senhor venha nos abençoar, venha nos tentar, que as pessoas que estiveram ouvindo, elas possam entender e compreender, ó Pai. Porque eu creio, ó Pai, que tudo isso que nós falamos aqui, alguém já precisava ouvir. E o Senhor nos colocou aqui para poder falar disso, ó Pai. Que isso possa estar queimando no coração dos nossos irmãos, ó Pai. Porque na dificuldade que eles têm lá, o Senhor possa trazer uma solução diante da associação, diante do trabalho do terceiro setor. Que é um trabalho que vai buscar as pessoas, vai buscar o órfão, a viúva, como a tua palavra falou, de cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, Pai. E nós estamos nos colocando em tuas mãos. O Senhor vem abençoar cada pastor, cada pessoa, cada irmão que está nos assistindo, Pai. Derrame sobre eles sabedoria, Pai, das decisões que eles vão tomar daqui para frente. Se já estão trabalhando com pessoas, cuidando de pessoas, que o Senhor venha fortalecer esse trabalho, Pai, porque através desse trabalho vai conseguir abençoar pessoas, vai conseguir atingir pessoas que precisam tanto de Ti. Por isso, Pai, abençoe, Pai, sustenta-nos com o Teu poder, com a Tua graça, esse trabalho ao qual está sendo feito aqui através do podcast, Pai, o Senhor venha abençoar, que ele possa atingir muitas pessoas, entrar nos lares, entrar em lugares que muitas vezes nós não sabemos, mas o Senhor está entrando, Pai, através do trabalho dele, Pai. Nós pedimos essas bênçãos, nós já te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, que Deus abençoe a todos.